Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos, eu me chamo Leonardo Barbosa e juntamente com meus colegas Elisa Cassani, Felipe Manjabosco e Giovana Neves, iremos apresentar o trabalho Oficina de Primeiros Socorros, formação de alunos e professores para o enfrentamento de emergências no ambiente escolar. Nós somos alunos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, e o nosso trabalho foi desenvolvido a partir do nosso projeto de extensão Oficinas de Primeiros Socorros, uma ação transformadora nas escolas públicas de Porto Alegre. O projeto é vinculado também à UFSPA e é coordenado pelo professor Antônio Rogério Proença Tavares Crespo. Partindo para uma breve introdução, no Brasil nós temos uma educação superior pautada em três grandes pilares, definidos previamente pela Lei de Diretrizes e Bases. Os pilares são o ensino, a pesquisa e a extensão. O nosso projeto desenvolve-se a partir do pilar da extensão e significa, então, uma comunicação entre os conhecimentos produzidos dentro do universo acadêmico com a população local. Nesse contexto, surge a educação em saúde. Significa uma apropriação da temática pela população, focada no desenvolvimento da autonomia individual nos processos de cuidado. Outra legislação importantíssima para o desenvolvimento do nosso projeto é a Lei nº 13.722, sancionada em 2018, conhecida no Brasil como Lei Lucas. Essa legislação tornou obrigatória aos profissionais da educação o preparo básico em primeiros socorros. A partir da criação dessa lei, surge o nosso projeto de extensão, intitulado Oficina de Primeiros Socorros, uma ação transformadora nas escolas públicas de Porto Alegre, que visa o aprendizado sobre urgências em saúde em ambiente escolar. E o objetivo do nosso projeto é capacitar não só os professores, mas também os alunos na identificação, manejo e prevenção de situações passíveis de primeiros socorros, principalmente em ambiente escolar, mas sempre estimulando o aluno a divulgar esse conhecimento na sua comunidade. Falando sobre a metodologia, as oficinas têm uma abordagem teórico-prática e acontecem de maneira presencial. Nas nossas últimas ações, o público englobou alunos do 6º ao 9º ano e as oficinas foram divididas em 4 temas: cortes, engasgo, convulsões e síncope e afogamentos e queimaduras. Para os professores, o curso inclui, além das aulas que também são dadas para os alunos, a oficina de capacitação em reanimação cardiopulmonar, para as emergências que podem vir a ter uma parada cardiorrespiratória. A utilização de ferramentas lúdicas como jogos, brincadeiras em equipe e simulações são utilizadas em todas as oficinas e trazem então esse ensino ativo e o protagonismo do aluno perante o assunto. Além disso, antes das oficinas, é passado um pré-teste, que consiste em algumas questões básicas impressas em papel sobre o assunto de primeiros socorros que vai ser abordado nas oficinas posteriormente. Depois da intervenção das oficinas, é passado um pós-teste, que consiste nas mesmas perguntas do pré-teste e servem para a gente medir o quanto as crianças sabiam sobre o assunto antes da intervenção e o quanto elas sabem após a intervenção. Também é possível medir a percepção das pessoas sobre o seu conhecimento, então o quanto elas acham que elas estão capacitadas antes e depois da intervenção. É importante ressaltar que os testes são adaptados para cada faixa etária, então os alunos do 6º e 7º ano não têm os mesmos testes dos alunos do 8º e 9º ano. A partir desses testes, é possível então fazer a análise estatística com os cálculos de teste T pareado, Q quadrado e cálculo de tamanho de efeito. O cenário das intervenções são as escolas parceiras do projeto, que é onde ocorrem as oficinas, que é a Escola de Ensino Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Carmo, em que a ação ocorreu no dia 24 de junho, e a Escola Estadual Anne Frank, que a ação ocorreu no dia 18 de junho. Entrando então nos resultados, a gente começa olhando para o aproveitamento dos alunos das duas escolas em conjunto,
por meio da taxa de acertos no pré e no pós-teste. E o que a gente vê aqui, para esse conjunto de 85 alunos, foi uma melhora significativa entre essas duas avaliações, com uma taxa de acerto que foi de 73,7 no pré-teste para 90,1 no pós-teste. Essa variação foi avaliada por um teste T pareado, que mostrou que a melhora foi sim significativa, com um P menor do que 0,001 e um tamanho de efeito grande, mensurado por um D de Cohen de 1,41. Reforçando que aqui a gente vai considerar um tamanho de efeito grande quando esse valor ultrapassa 0,8. Uma outra medida do efeito da intervenção, especialmente relevante no contexto de primeiros socorros, é a autoconfiança dos alunos antes e depois das oficinas. E aqui isso foi avaliado por uma pergunta objetiva do quão aptos, quão preparados os alunos se sentiam para auxiliar ou atuar em situações reais de primeiros socorros. E os alunos se enquadravam em uma das 3 categorias: preparado, mais ou menos ou inapto. Foi observada, então, antes e depois da intervenção, uma diferença no percentual de cada categoria, isso visto por um Q² significativo. A diferença fica visual nos 2 gráficos da direita, mas vale destacar alguns pontos específicos. O percentual de alunos que se considerava preparado antes da intervenção era de 27% e depois das oficinas subiu para 58%, quase 59%. E no mesmo sentido, aqueles que se consideravam inaptos, que era de 16,7%, reduziu para 5,9%, indicando então uma maior segurança desses alunos para atuar em situações de primeiros socorros. Uma outra frente de atuação do projeto é o curso de capacitação dos professores. E aqui também o efeito da intervenção foi medido pela taxa de acertos no pré e no pós-teste. A gente vê um percentual de aproveitamento que sobe de 64,4% no pré-teste para 87,1% no pós-teste. E aqui foi aplicado o mesmo método estatístico, o mesmo teste T pareado, e a gente vê que essa melhora foi significativa, com um P menor do que 0,001 e um tamanho de efeito também grande, com um D de Cohen de 1,22. Finalizando então os resultados, eu queria só retomar essa análise do aproveitamento dos alunos e estratificar, olhar para cada escola independentemente, para enfatizar que a melhora no percentual de acertos foi vista não só no geral dos 85 alunos, mas nas 2 escolas independentemente, e se a gente estratificar mais ainda, a gente vai ver que em todas as 6 turmas o percentual de acertos melhorou entre o pré e o pós-teste. Na turma com a menor variação, as notas subiram em média 8,7%, enquanto na turma com a maior variação, essas médias subiram 19,2%. Mas em nenhuma das turmas o aproveitamento se manteve ou piorou. Concluindo o trabalho, é perceptível que as oficinas das escolas fortalecem o conhecimento e a autoconfiança de alunos e professores nos conhecimentos sobre primeiros socorros e sobre como agir em situações que precisam desses cuidados, tanto no ambiente escolar quanto na sua própria residência. A estratégia é eficaz e de possível grande impacto social, capacitando os indivíduos para agir de forma efetiva em situações de emergência em saúde. Muito obrigada, agradeço pela sua atenção em nome da equipe e nos colocamos à disposição para dúvidas. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.